Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do meu dia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia, na sombra funda, dizer que fazia assim para dar uma esperança mais triste no fim do meu dia. Bom, depois de escutar o poema, vamos fazer alguns comentários a respeito dele, não é? Observem aí que eu tenho um texto poético, ele está escrito em versos, e ele trabalha justamente em cima dessa questão da solidão. A gente vê aí os da repetição típica dos poemas, vi uma estrela, para enfatizar essa imagem poética. O texto trabalha a solidão a partir da imagem de uma estrela. A estrela, que está na distância e que a gente não consegue, à primeira vista, entender o que seria essa estrela, na verdade, essa estrela se coloca como, na minha opinião, claro, cada um que lê vai sentir algo diferente, mas quando a gente coloca essa estrela como sendo alguém que nos deixou, que nos abandonou. Esse algo, esse alguém vai estar aí marcado e vai causar um sofrimento muito intenso no eu lírico. Mas observem, esse algo, esse alguém a essa distância também não está feliz. Por mais belo que seja, essa estrela, ela no final aparece na sombra funda. Vejam que ele diz que ela está na sombra funda, não está no céu, não está no firmamento, está na sombra funda, ou seja, ela também passa por esse momento de escuridão da solidão. E por que ela não desce, como ele faz na terceira estrofe? Ele faz uma observação, uma pergunta em ordem inversa. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? A grande pergunta é, por que ela não... Por que ela brilha tão longe e por que ela não desce para ficar com ele? Essa resposta a gente não tem, não no poema, mas sim dentro de nós. Mas vamos para a parte técnica agora, né? Vamos para a língua portuguesa. O que é que a gente entende do poema? No poema aparece fundamentalmente três substantivos. São três, como é que eu diria? São três palavras que dão nome a coisas, a seres. Estrela, vida e esperança. Cada uma vai ter atribuída a ela algumas qualidades, algumas situações. Observem, em relação à estrela, eu tenho alta, fria e sozinha. A estrela é alta, distante, fria e sozinha. A vida é vazia e a esperança é triste. Você percebe que quando eu separo os substantivos e depois as palavras que dão qualidade e estado a eles, de certa forma, ele completa o sentido delas, a gente consegue compreender praticamente todo o poema só observando substantivos e adjetivos. Né? A estrela, ela vivia distante, ela era fria porque ela não se importava com o sofrimento dele, e ela também era sozinha, tanto quanto ele. A vida dele era vazia porque ele não tinha ela, e a esperança é triste, porque ela não, de certa forma, ela anunciava que não queria descer para encontrar com ele por algum motivo que a gente não sabe. Essas palavras que aparecem assim, em vermelho, que estão em vermelho na tela, alta, fria, sozinha, vazia e triste, são chamadas de adjetivos. Adjetivos são essas palavras que dão essa qualidade aos substantivos, aos seres, às coisas. Vejam aí, aparece aí
O adjetivo, palavra que se destina a qualificar o substantivo usado normalmente para descrever ou expressar opinião sobre os seres. Então, toda vez que eu estiver qualificando, tentando descrever, dar qualidades, dar defeitos, indicar estados ou expressar minha opinião sobre algum ser, normalmente eu vou utilizar o adjetivo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Observem aí. Júlia é inteligente, alta e divertida, mas está doente. Júlia aí seria a expressão, a palavra principal, o substantivo, é um nome de pessoa. Atribuída a ela, eu tenho inteligente, alta, divertida e doente. Inteligente é uma característica psicológica, alta é uma característica física, divertida é uma característica comportamental e doente é um estado. Essas 4 palavras são adjetivos. Então, praticamente é impossível falar sobre alguém ou de alguém, dependendo de quem for fofoqueiro, né? Tem gente que fala sobre, tem gente que fala de. Eu tenho um adjetivo. Toda vez que eu vou falar sobre alguém, eu tenho um adjetivo sendo colocado. E o adjetivo, ele não, nem todo adjetivo funciona como adjetivo sempre. Na hora que a gente coloca ele na frase, ele pode funcionar de maneira diferenciada. Observem aí. Bom é um adjetivo e professor é um substantivo. Ou seja, bom é uma qualidade, professor é o nome que eu dou a um ser, a um indivíduo que desenvolve a função de educar. Aí eu tenho na frase, os professores chamaram os alunos bons para fazer as atividades. Eu tenho professores funcionando como substantivo, ou seja, os professores mesmo, os indivíduos, os profissionais. E eu tenho bons, o adjetivo que eu atribuo aos alunos. Os alunos são bons. Já na segunda frase, na continuação do mesmo texto, os bons sempre fazem suas atividades. Eles podem se tornar professores um dia. Então eu tenho bons, só que agora bons não acompanha a palavra alunos. Bons vai funcionar como um substantivo que vai substituir tanto estudantes como bons. Então, é a mesma coisa. Os bons sempre fazem suas atividades. Eu tenho os estudantes bons sempre fazem suas atividades. Eles podem se tornar professores. E professores aqui vai funcionar como uma qualidade. Eles vão se tornar, ou seja, eles vão adquirir esse estado de professor. Eles não são a pessoa do professor ainda, mas eles vão ter essa qualidade sendo atribuída a eles. Então, nesse caso, professores, nesse segundo momento, toma a função de adjetivo e bons, nesse segundo momento, toma a função de substantivo. Tá? Os adjetivos e suas funções sintáticas. Bom, vamos ver como é que ele funciona dentro da frase, como é que ele age. Primeiro, a gente vai observar que ele se refere a quem ele se refere. Então, ele é a palavra principal, substitui uma pessoa, e ansioso é uma qualidade atribuída, um estado atribuído a ele. Já físicas é um estado, é uma qualidade atribuída a atividades. Então, ele está ansioso para fazer as atividades físicas. Então, eu tenho, nesse caso, ele está ansioso, eu tenho um verbo de ligação. Esse verbo de ligação vai ligar ao adjetivo, que eu vou dar o nome de predicativo nessa situação, porque tem um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, virar. Já em atividades físicas, eu vou ter um adjunto adnominal. Físicas vai funcionar como um acompanhante da palavra atividades, sem o auxílio do do verbo de ligação. Tá certo? Então, nessa primeira situação eu tenho um predicativo, nessa segunda situação eu tenho adjunto nominal. Mas nas duas situações, ansioso se refere a ele, não é? Por isso, ele e ansioso vão estar no masculino
singular. Ele é masculino singular. Ansioso deve estar no masculino singular. Já atividades físicas, físicas se refere a atividades, atividades e físicas estão no feminino plural. Ou seja, quando físicas vai combinar, vai concordar com atividades. E ansioso vai combinar, concordar com ele. Tá certo? Vamos ver sobre expressão, opinião. Que dia lindo. Lindo não tem o mesmo sentido para os dois. Veja o que significa para ele. É um dia ensolarado, porque ele vai surfar. Para ela, é um dia de chuva, que é incomum para ela. Ela vê pouco na região onde ela mora. Então, a palavra lindo tem dois sentidos. Nesse caso, dependendo da pessoa que fala. Então, alguns adjetivos vão partir dessa possibilidade. De, dependendo da pessoa que fala, ele vai assumir uma situação diferenciada. Ou seja, ele sempre vai expressar, de certa forma, uma opinião. Né? Mas vamos ver em outra situação. Ele diz essa frase: o dia está ensolarado e lindo. Quando ele fala ensolarado, eu tenho um fato. Quando ele fala lindo, eu tenho uma opinião. Veja o que acontece com ela. Ela diz uma frase similar. O dia está chuvoso e lindo. Chuvoso é um fato, não dá para negar. E lindo é uma opinião. Fato e opinião vão ser expressões típicas do adjetivo. Tá certo? Fato como uma situação objetiva, a gente chama assim, ele traz um sentido objetivo, o adjetivo. E lindo traz um sentido subjetivo por ser uma opinião. Subjetivo, normalmente, leva a entender emoções e opiniões. Vamos lá. E quando o adjetivo é usado para expressar um discurso de ódio? De antemão, eu vou dizer a vocês que discurso de ódio não é opinião e eu vou explicar por quê. Né? Vejam aí essa fala tirada do Twitter, que é uma fala de uma pessoa, uma fala real, os nordestinos malditos que votam na Dilma. Nossa, espero que nunca mais chova lá, seca para sempre. Vejam aí que a palavra malditos é um adjetivo, ou seja, o ódio dela fica expresso no primeiro momento pelo adjetivo e na sequência da frase. Vejam o que aconteceu também com a apresentadora Maju Coutinho, a repórter Maju da Rede Globo, quando ela começou, né, no Jornal Nacional em alguns momentos. Aí, veja esse primeiro comentário. Vejam esse primeiro comentário que aparece aí. Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas preta e imunda. Observe que preta e imunda são qualidades atribuídas a ela. Preta, uma qualidade objetiva, ela é preta, evidentemente. E imunda, uma qualidade subjetiva, opinião dele, ou discurso de ódio dele. Mas vejam que os dois são manifestados por adjetivos. Né? E dizendo que opinião não é discurso de ódio. Porque a gente precisa diferenciar as duas coisas. É claro que o discurso de ódio vem de uma opinião pouco humana, vamos colocar assim. Na verdade, o discurso de ódio vem de uma opinião desumana. Então, a gente não vou considerar como opinião, mas sim como uma tentativa de odiar a pessoa, de magoar a pessoa. Mas como é que isso aparece na lei? O artigo 5º da Constituição, que é o que as pessoas normalmente usam para falar para dizer que eu tenho o direito de dizer minha opinião, seja sobre o que for e sobre quem for, ele traz algumas situações que a gente precisa pensar. Veja aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Veja que nessa parte introdutória do artigo, ele
já garante que o estrangeiro, mesmo aqui, vai ter os mesmos direitos que o brasileiro, porque ele é um ser humano igual a nós, apesar das pessoas tentarem fingir que eles não são, né? É de fora, não é igual a nós. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Já coloca a igualdade de homens e mulheres. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então eu quero dizer então que eu posso falar o que eu quiser. Vamos continuar na leitura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aí vem a primeira contradição. Se minha fala for um tratamento degradante, ou seja, eu vou falar mal da pessoa, eu tenho esse direito, já que o direito da outra é não ser tratada mal, então quer dizer que eu tenho o direito de falar mal. Há um conflito aí. Mas na frente a gente tem. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, eu posso dizer o que eu quero, no entanto, eu preciso e tenho obrigação, o dever de dizer quem sou eu que estou falando aquilo. Então, no momento que eu lanço, que eu faço um perfil fake, eu já estou incorrendo em crime. E quando eu faço algum comentário opinativo, como alguns chamam, mas na verdade é discurso de ódio, anônimo, eu também estou incorrendo num crime. No artigo 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se minha fala causa algum dano para aquela pessoa, eu sou obrigado tanto a dar direito a ela de resposta, no mesmo meio que eu usei para agredi-la, e ainda, consequentemente, se houve algum dano, eu sou obrigado a repará-lo de alguma maneira, por indenização, por alguma coisa. Já a gente pula para o 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, se eu violo a intimidade da pessoa através dos meus comentários, se eu a ataco moralmente, eu estou incorrendo em crime. Ou seja, crime na verdade contra a humanidade, porque eu não respeito o outro do jeito que o outro é. Logo, isso não é opinião, isso não é o meu direito de falar o que eu quero, e sim sou eu incorrendo num crime. Tá certo, gente? Então guardem isso. Discurso de ódio não é opinião. Tá certo? Até a próxima aula.